Você que é reflexoterapeuta, quando você vai tratar um homem ou uma mulher, você trata os dois da mesma maneira? Se sim, fica aqui comigo que eu vou te explicar algo genial. Sou Daniel Carvalho, sou reflexoterapeuta e vou te contar um pouquinho sobre a diferença entre tratar homem ou mulher com a reflexologia. Isso é magnífico porque levou 2 anos para eu perceber a diferença. No aspecto dos estímulos, de apertar o pé, os pontos são os mesmos, os pontos não mudam. Mas eu percebi que existia uma diferença, porque quando eu estava tratando um homem, eu apertava alguns pontos, eu fazia uma pergunta bem assertiva sobre aquele desconforto que ele poderia estar sentindo e geralmente eu recebia uma negativa. Isso não batia. Diferente do tratamento com a mulher. Quando eu analisava na reflexologia o pé de uma mulher e eu fazia alguma pergunta de algo que era perceptível para mim através da reflexologia, era incrível, porque dali nós conseguíamos deslanchar um bate-papo. Então vou te dar um exemplo. De repente, eu via no pé da minha interagente que essa semana ela tinha ficado irritada. E eu perguntava para ela, você ficou irritada essa semana? Porque tinha uma sinalização específica sobre isso ali no pé dela. E dali nós desenrolávamos uma conversa, um bate-papo, e dali eu conseguia desenvolver o processo terapêutico, tanto dos estímulos, também do bate-papo, do que poderia estar acontecendo com ela. E era magnífico porque a sessão passava muito rápido. Mas quando eu ia tratar um homem, era o meu terror. A circunstância não funcionava da mesma maneira. Os pontos são os mesmos na reflexologia, mas na hora do processo terapêutico da reflexologia, o mecanismo é um pouco diferente. Quando eu perguntava para o meu interagente, para o meu paciente que estava sentado ali na cadeira comigo, eu perguntava para ele como passou a semana, foi tudo bem? Geralmente eu recebia muitas afirmativas de que estava tudo bem. E aí quando eu analisava o pé e de repente eu perguntava para ele se ele tinha se sentido inseguro com alguma coisa, geralmente o que eu recebia de resposta, não me recordo. E eu ficava me questionando por que quando eu faço essa pergunta para uma mulher eu recebo uma afirmação e quando eu faço essa pergunta para um homem eu recebo uma negativa. Foi aí que eu fui estudar um pouquinho de como funciona a nossa mente. Ela é praticamente parecida, mas existem aspectos muito diferentes. A mulher, ela tem uma amplitude da história. Ela consegue ter uma visão das emoções e dos sentimentos dela de uma maneira muito mais assertiva. Nós, homens, infelizmente, nós não temos muita clareza das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Geralmente, nós não temos nem percepção de quando temos dores físicas. E eu me lembro de um caso onde eu fui ajudar uma pessoa que estava passando por uma circunstância de um problema físico que ele não descobria onde era. E a esposa me pediu uma ajuda e falou, Daniel, você não pode ajudar a entender o que pode estar acontecendo com o meu marido? E eu fui até fazer essa análise, através da reflexologia, e ele estava passando num especialista gastrointestinal. E quando eu olhei para o pé dele, eu observei que as sinalizações do pé dele apontavam mais para o sistema urinário. E aí eu perguntei para ele, como é que você explicou para o médico o que você estava sentindo? Ele disse assim, eu estou sentindo uma dor assim. E aí, como ele disse que estava sentindo uma dor assim, o médico especialista fez mais exames relacionados ao sistema gastrointestinal nele. Quando eu olhei para o pé dele e vi as sinalizações no sistema urinário, a minha sugestão foi que ele procurasse um especialista relacionado ao sistema urinário, que ele procurasse um urologista, porque ele estava com uma inflamaçãozinha que partia do rim e estava descendo para a uretra. E foi muito interessante porque ele procurou o especialista e era exatamente isso que estava acontecendo com ele. Nós, homens, muitas vezes não temos uma percepção muito clara daquilo que nós estamos sentindo, porque nós temos uma tendência de ser muito práticos. Geralmente, as mulheres sempre procuram ajuda de um especialista, de um médico. Nós, homens, muitas vezes só vamos procurar um médico quando estamos passando por um problema por muita insistência da esposa. Então, aqui vai uma dica muito importante para você. Seja mais específico, você homem, quando você estiver sentindo alguma coisa. E você terapeuta, quando você estiver tratando um homem, perceba uma outra diferença. O homem, ele tem uma circunstância de levar um tempo para processar aquela informação.
Então, quando você fizer uma pergunta para ele, dê um tempo para ele pensar e para ele processar essa informação e com certeza você vai ter melhores resultados. Então, reforçando aqui, existe diferença na reflexologia para eu tratar homem ou mulher? Não, não existe diferença nos aspectos dos estímulos, mas no padrão emocional e no padrão comportamental, nós sim devemos olhar para cada um de uma maneira diferente. A mulher, ela é mais assertiva, ela tem mais conhecimento das suas emoções e dos seus sentimentos. E nós, homens, nós precisamos de um tempo maior para entender o que nós estamos sentindo. Nós precisamos da pergunta assertiva e de um tempo para responder. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dê um joinha, se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais, cetar.reflexologia e daniel.reflexoterapia. Um grande abraço para você.